A reflexão nossa, então, hoje tem como tema homens em reconstrução. Quando Deus chama homens feridos a olhar para os muros e voltar à obra. Nós vamos ler um texto, é um texto pequeno, mas de um livro muito importante, chamado livro de Neemias. E Neemias, Neemias não era um homem importante, Neemias não era um homem famoso, Neemias não era um homem rico, ele era apenas copeiro do rei. Mas ele ouviu falar a respeito das coisas que estavam lá em Jerusalém, porque é o período do exílio, é o período em que Jerusalém tinha sido tomada. E ele ouviu falar sobre isso. Então, diz o texto, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então imagina a cena, ele é apenas um copeiro, ele é apenas um homem simples, que ouve falar que Jerusalém está dessa maneira, com miséria, porque o exílio era isso, eles levavam as pessoas para outra região, eles dominavam uma região, o império dominava uma região, no caso foi o Império Babilônico, que dominou Jerusalém, e eles dominavam e levavam as pessoas. Então levavam quem? Levavam as pessoas mais importantes, levavam os reis, ou o rei, levava a família real, levava as pessoas mais importantes. E largavam os pobres lá, certo? E aí fica aquela miséria toda. Então quando ele ouve sobre isso, ele fica tocado. Nós vamos usar esse texto como uma referência provocativa as situações da nossa própria vida. Existem muros da nossa vida que são muitas vezes derrubados, destruídos. E a primeira coisa que a gente precisa é não fugir, a gente precisa olhar o que está acontecendo, olhar os muros. Neemias não começa com uma frase de efeito, ele começa com uma notícia: miséria, desprezo, muralhas em ruínas e portas queimadas. Reconstrução não começa com força, começa com verdade. Primeira coisa que eu acho que é sério demais, eu tenho certeza, é que toda vez que você enfrenta uma situação, seja ela qual for, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, seja na família, seja no que for, primeira coisa que a gente tem que olhar é olhar as coisas com honestidade. Não é tampar o sol com a peneira, como a gente fala. Enfrenta a situação. Qual é a situação? O que é que quebrou? O que é que não vai bem? Eu estou com um problema com a minha esposa. Então enfrenta essa situação de uma forma absolutamente clara, honesta. O que é que está acontecendo? Enfrenta, olha, procure saber o que está acontecendo. Veja que o texto disse, lá um pouco mais para frente, diz, vocês estão vendo, aqui é Neemias conversando com os líderes que ficaram lá, ele diz, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Primeira coisa vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo que Jerusalém está em ruínas? Vocês estão vendo que os portões estão destruídos? Gente, a pior coisa que nós podemos fazer é mentir a respeito da realidade. Quando a gente chega e diz assim, não, tá bom, tá indo, a coisa está andando, não, vai dar tudo certo. O que está acontecendo? Que muro na sua vida que não está legal? Eu quero que você pense nisso hoje. Que situação que precisa de atenção? E existem duas prisões quando você passa por uma situação, duas prisões. A primeira prisão é a negação, é uma prisão. E a negação diz assim, não, eu dou conta. Não, o problema não é tão sério. Não, está tudo bem. Sua esposa chega para você, se você for casado, obviamente, sua esposa chega para você e diz, o que está acontecendo? Não, está tudo bem. Seus filhos, não, está tudo certo. Negação. Aliás, na vida, em tudo que a gente faz, em tudo pelo qual a gente passa, a negação é sempre ruim, não é? A pessoa está doente. Não, vai dar tudo certo. Não, para de negar, enfrenta a situação. A gente precisa enfrentar o que está acontecendo. E a segunda prisão
é a derrota, é quando a gente olha e diz, acabou, não tem esperança, eu perdi. E a reconstrução é olhar sem se definir pela ruína. Pensa nisso. Imagine o que aconteceu. Neemias, quando ele chega, naquela época, a cidade era rodeada de muros, porque os muros eram a proteção da cidade. Mas não era murinho que a gente conhece aqui, eram muros, muralhas imensas, enormes. Né? E quando ele chegou lá, esses muros estavam destruídos. E Neemias se propôs a reconstruir os muros. Então, sabe qual a imagem, quando eu estava preparando essa mensagem, a imagem que eu tive era assim, uma pessoa olhando para aquela muralha imensa, aqui está quebrado, ali está estourado, ali foi queimado, né? Ali está tudo destruído, e ele olhando aquela situação, e agora, o que eu faço? Vou negar que está tudo quebrado? Não posso negar. Ou eu vou dizer, não tem mais jeito. Então essas são duas prisões. Uma é quando você nega o problema e você diz, não, tá, a gente se vira. E o outro é quando você diz, não tem mais jeito. E a pior decisão que a gente pode tomar é dizer, não tem mais jeito. Porque quando você diz não tem mais jeito, você desiste. E para reconstruir não dá para desistir. Dá, em qualquer área da vida. Né? Outra coisa que acontece no texto, que eu acho que é legal demais, é o seguinte, nós homens, que somos mais durões, né? A gente não quer chorar. E quando eu falo em chorar, eu estou falando no lamento do coração. Eu não estou falando na lágrima que escorre. O lamento do coração, a dor do coração. Quando Neemias ouviu sobre a situação da cidade, a Bíblia diz que ele assentou-se e chorou, jejuou e orou. Coloca na mão do Pai, coloca na mão de Deus. Senhor, olha a situação, eu não sei como resolver isso. Eu não sei. Como é que eu vou resolver essa? Não sei. Seja qual for a situação. Neemias busca a Deus, ele busca sabedoria. E, gente, se tem uma coisa que a gente precisa nesse mundo, chama-se sabedoria. Porque conhecimento a gente até tem. Conhecimento é você saber das coisas, certo? Vamos falar literalmente. O muro está quebrado. Qual é o conhecimento que você tem? Não, tem que consertar. A pergunta é como? Sabedoria. E na vida é assim, a gente precisa de sabedoria. Você começa a brigar em casa, você tem a resposta, conhecimento você tem. Você sabe o que você tem que fazer. Todo mundo aqui sabe que a humildade precede a honra. E que em algum momento a gente tem que ser humilde, não é? Em algum momento, não sempre, né? Mas você está diante daquele problema, você tem que ser humilde. Você sabe disso. A pergunta é, como você faz isso? Você sabe que uma boa conversa resolve muitos problemas. Você sabe disso. Mas a pergunta é, como que você dirige essa conversa? O como é a sabedoria. Saber o que tem que ser feito a gente até sabe. Mas como que eu faço? O texto, obviamente, gente, eu não estou aqui pregando o livro de Neemias, mas a ideia toda é a seguinte, quando Neemias chega lá no lugar, porque ele pede a Deus, pede misericórdia, ele chora, clama, ora, jejua, e ele chega para o rei e pede ao rei licença para ir até lá. Lembra, ele tá na Babilônia. Ele pede licença para ir até lá. Quando ele pede isso, o rei, inclusive, dá para ele condições. Vamos falar aqui. Deu grana para ele resolver o problema. Tá, vai lá, ajuda o teu povo. Ok? Só que quando ele chega lá, ele enfrenta uma das piores misérias da humanidade. E não é a pobreza. Sabe qual é uma das maiores misérias da humanidade? São as pessoas que se alimentam da miséria do povo. E tinha gente lá que se alimentava daquela miséria, não queria que mudasse. Porque tem gente que enriquece com a pobreza dos outros, vocês sabem disso. E ele teve que enfrentar esse tipo de reação. Ele teve que enfrentar esse tipo de oposição. Pessoas querendo distraí-lo, chamar para reunião. Alguém disse certa vez que a melhor maneira de fugir de um problema é criar uma reunião, né? Uma comissão, não é? Vamos fugir do problema? Vamos, cria uma comissão. Aí depois que você cria a comissão, aquela comissão decide criar mais umas 5 comissões para resolver um monte de coisas. É para fugir do problema. O homem que é homem diante de Deus, ele enfrenta a situação, e muitas vezes a situação é difícil demais, a gente chora mesmo, né? É uma situação em que você tem que se humilhar na presença do Senhor. Outra coisa interessante, em Neemias capítulo 2, diz assim, de noite, presta atenção nesse texto, eu acho que é um texto assim que figuradamente nos ajuda a pensar sobre a vida hoje. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas,
e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. O que é que Neemias fez? Ele foi fazer um inventário. Se você quiser reconstruir alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário. O que é que está acontecendo? Examine todos os dados, todos os problemas. O que está acontecendo? O que aconteceu? Qual é a real situação? Então ele saiu sozinho, diz o texto, à noite, e saiu andando ali. E era tudo, imagine, gente, é ruína. O que é ruína? E ruína não era de tijolinho que a gente usa hoje. Eram pedras imensas. Aquilo tudo quebrado, destruído. Os portões queimados. Ele fala aqui que tem lugar que o animal que ele estava, o cavalo lá, não conseguia passar. Pensa nisso. Há situações na nossa vida em que a gente diz, já não tem mais jeito. A coisa está tão feia que não tem mais jeito. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um inventário. Faça um diagnóstico honesto da situação. Pare de botar culpa nos outros. Que nós somos especialistas em botar culpa nos outros, você sabe, né? Tem um problema, a culpa é de alguém. A culpa é de alguém. A culpa é do governo. A culpa é da minha esposa. A culpa é da família da minha esposa. A culpa é do meu sogro, da minha sogra. A culpa é não sei de quem. A gente está sempre terceirizando a nossa responsabilidade. Não faça isso. Faça, isso é velho, desde Adão e Eva. Faça um diagnóstico honesto. E diagnóstico honesto, muitas vezes você vai ter que falar, o erro foi meu, eu tomei decisões erradas, eu confiei em pessoas erradas. Presta atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. Você que é casado, não tome decisões sem falar com a sua esposa. É sério. Não tome decisões sem falar com... Eu não estou falando de uma decisão lá na empresa, que você vai, não sei o que. Eu estou falando de coisas que têm a ver com a sua casa, com a sua família. Não tome decisões sozinho, fale com a sua esposa. Ah, mas ela não vai entender nada. Ela pode não entender do que você entende, mas uma coisa que a mulher tem e você não tem é sensibilidade para discernir onde que estão os problemas. Feeling. E a mulher enxerga. Muitas vezes nós não enxergamos. Então, por que muitas vezes a gente fica jogando a culpa nos outros? Porque a gente não faz aquele diagnóstico correto e diz assim, espera um pouquinho, isso daqui fui eu pus a mão nesse troço, eu errei, eu confiei em pessoas que não deveria. Se eu tivesse falado com a minha esposa já tinha me avisado, não confia no Zé, não confie nesse cara. Ah, mas ele é meu amigo. Não confie nesse cara, ele vai passar o pé no C, ele vai te destruir. Mas eu conheço ele desde criança. Ele vai acabar com você. Mas você é orgulhoso, você sabe tudo. E você vai confia no Zé. E o Zé passa o pé no C e te deixa desesperado, sem saber o que fazer, né? E aí, qual é o seu maior medo agora? É contar para a tua esposa. Não é? É contar para a esposa. É o maior medo. Outro texto de Neemias, quer dizer, o texto é o mesmo que eu já li. Quando ele está falando com as pessoas lá, ele está dizendo, gente, olha, eu fui, eu vi, olhei, a situação é essa. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Pare de chamar ruína de normal. Ah, é normal, isso acontece. No mundo dos negócios isso acontece. Ah, isso acontece sempre. Ih, meu pai também já passou por isso. Pare de chamar problema de amiguinho. E não é normal. Vocês estão vendo? Gente, sem desculpa, sem acusação. O que você normaliza, você deixa de tratar. Certo? Se é normal, você não liga mais, você não trata, você não resolve o problema. Eu tenho uma situação, desde adolescente, que para mim é sempre complicadinho. Para mim sempre foi complicado, desde adolescente. Eu sempre tive problemas dentários, sempre. Na época das cáries lá, quer dizer, até hoje ainda tem, né? Cárie, era não sei o quê, aí eu tive que usar aparelho na boca, aí não sei o quê, aí uso o aparelho, aí o aparelho tem que apertar, aí vai apertando porque eu tinha que abrir a arcada. Aí nisso quebra o dente porque tem que apertar demais, o meu dente não é lá aquelas coisas. Aí você cuida de uma coisa, cuida de outra, cuida de uma coisa, cuida de outra, cuida de uma coisa. Aí até alguém chegar para você e falar assim, você tem bruxismo. Eu falo, não, mas eu sou crente, não tem nada a ver com bruxaria, né? Bruxaria é outra coisa, né? Você aperta demais e à noite você não percebe, você vai desgastando os dentes. Você tem que usar uma placa. Aí eu boto a placa. Mas o bruxismo é tão forte, mas tão forte, mas tão forte que uma vez cheguei na dentista e falei, está doendo um dente aqui.
Ela olhou e falou assim: eu estou desconfiada que você quebrou esse dente, mas vamos fazer uma radiografia. Fez a radiografia e falou: você não só quebrou o dente, você quebrou a raiz do dente, de tão forte que você mastigou aí o seu dente. Em outras palavras, já gastei uma fortuna, e aí continuo com problema, tenho que voltar no dentista, sempre tem desgaste, etc. É normal? Se é normal, você não trata. Entendeu o que eu quero dizer? Não é normal, é uma ruína esse troço aqui. E fazer o quê? Eu convivo com isso há muitos anos e amém, aleluia, glória a Deus, vamos seguir na vida. Se você trata, não, é normal. Você tem essa, não, isso é normal. Eu estou com uma dorzinha aqui, não, é normal. Eu estou com um problema, não, é normal. Se você diz é normal, você não trata. E se eu não tivesse tratado nesses anos todos, eu acho que eu não tinha mais dente. Né? E aí vai ficando velho, as coisas vão também estragando muita coisa, né? É só você ler Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venhais a dizer, não tenho neles contentamento. E aí começa a lista. Antes que a sua vista fique fraca, antes que os seus dentes caiam, antes que as suas pernas não aguentem o corpo, antes que seus braços não levantem peso. Está lá no livro de Eclesiastes, só ler. Mas, não, mas é normal a velhice. Gente, não é normal. Se é normal, você não liga, mas se não é normal, você cuida. Briguinha entre casal, isso é normal. Não é. Diferença de opinião é uma coisa, briguinha de casal vira brigona, e brigona vira desastre. Sim ou não? 1988, se eu não me engano, dezembro, eu tinha sido convidado para mudar de São Paulo para Marília, estado de São Paulo, para ser pastor numa igreja. Mas em dezembro era casamento do meu irmão, e eu fui celebrar o casamento naquele templo. E a hora que eu cheguei e olhei o templo, era um templo novo, eu tinha conhecido o antigo, era novo. E a hora que eu cheguei assim na quina, assim, né, na junção da parede com o fundo da igreja, eu olhei e vi uma rachadura de cima e embaixo. Olhei do outro lado, rachadura. Eu chamei alguém e falei assim: escuta, vocês acabaram de construir isso aqui, está com uma rachadura? Aí um senhor muito simples, ele falou assim para mim: não, pastor, isso é normal. Gente, a rachadura normal, nunca vi, né? Não é normal. O prédio está se ajustando. Olha só essa, o prédio está se ajustando. Está dilatando. Isso foi em dezembro. Eu ia assumir a igreja no ano seguinte. E antes de assumir, eu tirei uns dias de férias. Estou eu lá na praia, com a minha família, meus filhos, curtindo. Telefone: pastor, pelo amor de Deus, venha assumir a igreja, a liderança aqui. O que está acontecendo, gente? O prédio está caindo. É normal. O prédio está caindo, é normal. É novo, está caindo. As tesouras, lá em cima, as tesouras quebraram aqui e empurraram, né? Quebra aqui em cima e empurraram as paredes. Você olhava a parede assim por fora, ela fazia uma barriga assim. Foi um desespero. Obviamente, interditou o prédio, aquela coisa toda. Chamei um engenheiro calculista e falei: olha, a situação está assim, eu preciso de um cálculo, eu preciso de uma solução aqui. Ele fez todo o cálculo e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. No papel, essa igreja caiu. No cálculo, se eu mostrar esse cálculo para qualquer pessoa, esse prédio está no chão. Eu falei: foi a misericórdia de Deus, foi o milagre de Deus, porque imagina aquilo cheio de gente, cair na cabeça do povo, matava todo mundo. Não é normal uma rachadura, gente. Não é normal um relacionamento estranho entre vocês. Não é normal no seu casamento, quando você estava no começo do casamento, é amorzinho, bebezinho, nenezinho, nininho, que piquinho, didique, didipique. Agora é agora é mulher, véia, minha véia. Marido que chama a mulher de mãe, porque ela é mãe dos filhos, né? Ô mãe, eu acho ridículo. Você pode achar o que você quiser, eu que estou com o microfone, eu acho ridículo. Não é? Já imaginou você dormir com a sua mãe? Sai fora, pai. Acorda para a vida, né? Então não é normal. Não, mas é que a gente já acostumou. Não é normal. Patroa é outra coisa também, que sei lá. E aí, o que Neemias faz? Ele convida as pessoas a reconstruir. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu e você, a gente precisa de amigos, a gente precisa muitas vezes de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Eu já celebrei muitos casamentos
como pastor. Muitos. E toda vez que eu celebrava um casamento, antes do casamento eu fazia um cursinho, conversava com os noivos e tal. E uma das coisas que eu falava para os noivos era o seguinte: eu dizia assim, presta atenção que eu vou falar. Momentos difíceis vocês vão ter. Agora, estão falando comigo agora, não é? Agora está tudo ótimo. Porque vocês estão pensando na cerimônia, vocês estão pensando na festa, vocês estão pensando na lua de mel, vocês estão pensando no começo. Por favor, eu falava assim, por favor, se tiverem algum problema, não deixem crescer o problema. Venham conversar comigo. Eu estou aqui para vocês. Tá bom? Tá bom, pastor. Alguém veio? Não vem. E por que não vem? Porque é uma rachadurazinha de nada. O casamento está se acomodando. Peça ajuda. Volte ao Senhor com sinceridade. Peça perdão pelos seus erros. Reorganize disciplina e propósito. Vamos construir. E agora uma coisa interessante, Neemias diz assim para aqueles líderes: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei havia me falado. Lembra que eu falei que ele foi pedir para o rei possibilidade de ir até Jerusalém? O rei, além de tudo, ainda abençoou e deu recursos, etc. Ele diz, essa é a boa mão do Senhor estava sobre a minha vida. E aí o que ele faz? Ele compartilha com a liderança que a boa mão de Deus estava sobre eles. A esperança cristã se fortalece nas promessas de Deus, em sua bondade e em seu favor. A minha esperança não é um desejo vazio. Esperança tem que ser baseada em algum fundamento, em algo sólido. E qual era a esperança de Neemias? Quando ele viu tudo aquilo arrebentado, ele disse, o Deus que me trouxe aqui, eu era apenas um copeiro do rei, o Deus que me trouxe aqui, inclusive com recursos, é o Deus que vai nos ajudar a construir, a reconstruir. A reconstrução não era fácil. Teve um momento, Neemias disse para o povo que estava reconstruindo, numa mão você tem a ferramenta para a reconstrução e na outra mão você tem uma arma. Lembra dos inimigos que estavam lá dentro, que não queriam que a coisa resolvesse? Não era fácil. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Vamos, não é sozinho. Peça ajuda. E principalmente a gente trabalha com homens, né? Esse movimento é um movimento de homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém falar para você, como falaram para você, quando alguém falar para você, nossa, esse encontro de vocês, ele é sexista, ele é machista, por que vocês só reúnem os homens? Você diz assim, olha, primeiro, se quem falou isso para você é um homem, você fala assim, cara, vai lá ver. Mas se quem falou para você é uma mulher, diga para ela, pode vir, porta aberta. Esse lugar é público. Quando a gente reunia o Holy Hour lá no Castelinho do Batel, tinha várias mulheres que ficavam lá no fundo. Lembra? E tinha alguns homens que falavam assim para mim, pastor, tem mulher aí. Eu disse, qual o problema? Isso aqui não é maçonaria, esse troço aqui, fechado. E ninguém pode ficar sabendo o que está acontecendo. Isso aqui é uma reunião de homens. Agora, se elas querem vir, que venham. E iam, e curtiam, achavam legal. E eu acho que davam muita risada quando eu dava uns apertos nos homens. Elas devem ter aplaudido. Iam se divertir. Agora, esse movimento é um movimento de homens para homens. Por quê? Porque nós, os homens, somos mais difíceis de nos abrirmos. As mulheres falam, elas conversam. A gente sempre brinca, né? Já falei aqui, vocês falam também. A gente conta piadinhas sobre essa questão, né? Duas mulheres... uma mulher quer ir no banheiro, estão lá no restaurante, uma mulher quer ir no banheiro, a outra diz assim, eu vou com você. Mulher é assim, elas são grudadas, elas conversam, são solidárias, trocam ideias, falam um monte de coisa. Você imagina dois homens, um cara levanta e fala, vou no banheiro, outro fala, eu vou com você. Não, dá rolo, não dá, eu não vou, mas passou à vontade, acabou de passar. Eu não tenho mais nada para fazer, né? Então nós somos assim, nós somos fechados. Duas mulheres conversando, uma fala, e aí, como é que você está? A outra fala, eu estou passando umas lutas e tal, não sei o que. A outra, não, já abraça, chora junto com a pessoa. Aí tá, agora precisa retocar maquiagem, vai retocar maquiagem. Aí volta, chora mais um pouquinho, retoca a maquiagem e volta. E conversa, e troca ideia, e fala do filho, da mãe, isso é mulher. Dois homens conversando. E aí, cara, como é que tá? Bom? E você? Bom também? Então tá bom, né? Então vamos. Então tchau, a gente se vê, tá bom. Os dois arrebentados. Muros destruídos, casa quebrada, família
destruída, mas não fala, não conversa, tem vergonha de falar. Então deixa eu falar uma coisa para você, não é para você sair conversando com qualquer um. Encontre homens valorosos, honestos, homens que possam ajudar. É isso que eu estou falando. E o caminho da reconstrução é um caminho onde a gente ouve a verdade, não passa pano, não esconda o problema. O problema é o problema, o problema é o problema. Tinha um querido do meu coração, um amigão meu, que frequentava o Holy Hour. Um dia ele teve um problema na vista, correu para o médico. Foi, fez exame. Ó, você tem um câncer e esse câncer está primariamente nos testículos. Nós vamos ter que operar. Ele falou para mim e tal, a gente orou com ele, não sei o que, aquela coisa. Foi lá, operou. Eu falei, e aí, como é que você está? Não, o médico falou, tá tudo bem, agora já tirou. Aí voltou, depois de um período, voltou para casa. Aí passou mal, voltou para o hospital. Chegou no hospital, eu fui visitá-lo, ele falou assim, não, tá tudo bem, o médico falou que tá tudo ótimo. Ele estava com a barriga desse tamanho. Ele falou que não é nada. Tem nada a ver com você, viu, meu? Tem outro problema. Não, é verdade, é outro problema. Eu falei, nada? Eu não sou médico. Eu vou falar o quê pro cara, né? Então, vamos orar. Passou alguns dias, eu visitei ele, estava na UTI. Aí eu tinha uma viagem marcada, no dia da viagem, horas antes de eu pegar o voo, me ligam e dizem, olha, ele partiu. E eu fiquei pensando, por que o médico falava que não era nada? Falta de honestidade. Ah, mas vai falar que o cara vai morrer? Claro! Se eu estiver morrendo, eu quero que alguém chegue para mim e diga, você está morrendo. Vamos lá, filho, senha de banco, senha não sei do que, onde é que está o documento tal, onde é que... Certo? Seguros, tem seguros, não tem seguro, tem isso, tem aquilo, conversa com alguém que não quer, chama alguém, tem alguém que você quer conversar antes, você não está bem, nós vamos fazer tudo que é possível, mas igual um médico, eu já contei isso para vocês, um médico lá no Canadá, eu estava visitando um senhor, e o médico, na minha frente, o médico falou assim, ô, seu Frank, está na hora de se encontrar com o seu Criador, hein, do jeito que eu estou te falando. Eu fiquei escandalizado, aí depois que passou o susto, eu falei assim, mas ele está certo? 2 dias depois ele morreu. Está certo, tem que falar, enquanto o homem está ainda lúcido, porque depois perde né? Então, ouça a verdade, não tenha medo da verdade, meu amigo. Nós homens somos muito medrosos, principalmente parte médica, a gente é muito medroso, né? Quando foi a última vez que você foi no urologista? Tem gente que não sabe o que é isso. Quando foi a última vez que você foi no urologista? Fez exame, PSA. Ah não, o cara vai fazer um exame de toque. A sua coitada da sua esposa vai no ginecologista e o cara toca mesmo, e ainda tira coisa lá de dentro para fazer exame. A vergonha que a sua esposa passa. Ah, mas é o quê? Você vai perder o quê que você vai perder se o cara fizer um exame de toque retal? Ah, mas é ruim. É horrível, é chato, é desagradável, mas tem que ser feito. Entende o que eu quero dizer? Não tenha medo da verdade. O muro está caindo, meu amigo, vai lá. Ouça qual é a verdade. Não se esconda. Chore diante de Deus. Peça misericórdia. Examine os muros. Pare de normalizar ruínas. Responda ao chamado de Deus e reconstrua pedindo ajuda, que Deus vai te ajudar. E eu termino dizendo, não more nos escombros. A coisa não está bem, não chama nem de normal e nem queira morar lá. Está feia a situação? Não vai morar no escombro. O homem em reconstrução não é aquele que nunca viu seus muros caírem. É aquele que, pela graça de Deus, se levanta para reconstruir o que ainda pode ser consagrado ao Senhor. Vamos nos comprometer, queridos, a enfrentar. Você enfrenta tanta coisa por dia para sustentar a sua família. Você enfrenta tantos problemas. Vamos enfrentar aquilo que você já normalizou. Porque quando você normaliza, você passa a morar no lixo. Você passa a morar nos escombros. Não vamos deixar? Vamos levantar, gente? Vamos, em nome de Jesus, vamos levantar? Peça ajuda, peça ajuda. Por isso que eu sempre falo para vocês que não têm uma igreja que você frequente, igreja é uma escola, igreja é um hospital. Você já foi em hospital? Você já foi na emergência de hospital? Está todo mundo gemendo. E a recepcionista, nome... E o cara está doendo, me chama alguém, pelo amor de Deus. Primeiro tem que preencher a ficha. Sabe aquela situação que todo mundo sabe? Igreja muitas vezes é assim. Tem várias pessoas que estão gemendo. Só que ao invés de ter médicos, especialistas, exames, a igreja tem oração, apoio, abraço. Tem gente para orar com você. Só que tem gente que já passou pela emergência, caiu na UTI e não morreu e voltou à vida
e agora está bom. São aqueles que vão orar pelos que não estão bem. Igreja é isso. Por isso que eu digo para você não frequenta uma igreja, procura uma igreja. Porque, não, mas é que eu já tive muita decepção na vida. Cara, você já teve decepção com tanta coisa, você parou? Você teve decepção com o trabalho, rapaz? Parou de trabalhar por causa disso? Você teve decepção com o governo? E agora, o que você vai fazer? Decepções nós temos. Decepções com a igreja nós temos, sabe por quê? Porque a igreja é reunião de gente. E onde tem gente tem problema. Mas era o pastor o problema. E quanto tempo você ficou nessa igreja? 5 anos. E quanto tempo você soube que essa igreja estava com problema? 5 anos. Então você aqui é tonto. Tonto. Como é que você submeteu a uma liderança estragada? Por 5 anos. Eu fiquei com temor de Deus. Temor de Deus, caramba, você tinha a vergonha das pessoas. Entende, gente? Nós temos que ser um pouco mais inteligentes na vida, é ou não é? Agora, igreja é necessária. Igreja, por pior que seja, é melhor que não tê-la. Igual família. Minha família é um problema. É melhor ter família do que não ter família. Por pior que seja, família, sempre tem alguém ali que é uma benção. Alguém. Agora, viver sozinho, gente, a gente não aguenta. Falar a verdade, a gente não aguenta. Eu não ia aguentar tudo que eu já enfrentei na minha vida sozinho. Eu estava olhando para minha esposa e dizendo, meu Deus, que privilégio que eu tenho de ter uma mulher de Deus do meu lado. Agora somos só nós dois. Os nossos filhos são adultos. Meu filho mais velho tem 42 anos. Eu já estou com 4 netos. E com todo o respeito e amor que eu tenho pelos meus filhos, e meus filhos têm amor por mim e pela minha esposa, eles estão casados, estão cuidando da vida deles. Estou eu e a Vera sozinhos. Mas não estamos sozinhos, porque eu tenho ela e ela tem a mim. Agora, você imagina se o casamento não fosse bom. Os filhos vão embora e vão fazer a vida deles, e você fica perto de uma pessoa que você não aprendeu a conviver, que você não teve amizade, não conversava, não orava, não se humilhava, não aplicava o enfrentamento da verdade e assim por diante. Então eu tenho uma pergunta para a gente terminar. Que muro Deus está chamando você a reconstruir? Que muro Deus está chamando você a reconstruir? É família? É você? É enfrentar um vício? Seja qual for o vício? Enfrentar. Você sabe que uma maneira das pessoas serem curadas de medos é serem expostas àquilo que traz o medo. Se o cara tem medo de aranha, traz uma aranha perto da pessoa. Você tem que enfrentar. E vício é uma desgraça. Vício é tudo aquilo que você já não pode mais viver sem, tá certo? Qualquer que seja ele, aquilo que te domina. A Bíblia diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, o que você está esperando? A pergunta é, que muro Deus está chamando você a reconstruir? A partir de hoje. E agora eu vou dizer uma coisa que eu falo para os meus clientes. Vocês sabem que eu trabalho com mentoria, com treinamento, com coaching, etc. Eu vou dizer o que eu falo em treinamento. Amanhã vou passar o dia inteiro dando treinamento. Fez um plano de ação? Põe em prática. A hora que sair daqui. Não, eu preciso pensar nisso. O pastor falou uns negócios lá. Vou pensar nesse troço aí, viu? Vamos ver se até o fim do ano. Até o fim do ano. Tem que resolver alguma coisa? Resolva já. Resolva ao sair daqui. Mas é complicado. Mas enquanto você chama de complicado, você mora na ruína. Você mora no escombro. Você mora no lixo. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que cada um de nós, eu também preciso, todos precisamos do Senhor, mas que cada um de nós enfrente os muros quebrados, e ore, chore, clame por sabedoria e reconstrua o que precisa ser reconstruído. Se é relacionamento, que seja reconstruído, não sobre as mesmas bases, mas em bases novas, bases de Deus. Se é questão financeira, que haja reconstrução, não roubando, enganando e mentindo, mas sendo honesto, íntegro, no meio de uma geração corrupta e corrompida. Ó Deus, muda a nossa história. Muda a história de cada um de nós, assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos por força da fé de um homem, que reuniu os que estavam ali, que acreditaram nele e que juntos reconstruíram aqueles muros tão incríveis e tão grandes. Mas é possível. Ajuda-nos, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.